Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe. Amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amados irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Salmos, capítulos 87, 88 e finalizando no capítulo 89. Amém? O Salmo 87, amados irmãos, é um salmo que celebra Sião como a cidade escolhida de Deus. Ele espera que as pessoas de todas as nações, mesmo as nações que foram inimigas de Israel, se tornem cidadãos dessa cidade. Este breve cântico forneceu temas para o hino cristão. Coisas gloriosas são ditas de ti, Sião, cidade do nosso Deus. O capítulo continua no versículo de 1 a 3, onde vemos que a sessão de abertura descreve Sião, a capital do povo de Deus, como a cidade que Deus fundou. A cidade cujas portas o Senhor ama, a cidade de Deus. Sua localização no Monte Santo mostra que é tão glorioso, é o lugar do templo, onde o povo de Deus o encontra. Versículos 4 a 6. Aqui a segunda sessão é surpreendente. Espera-se uma referência àqueles que conhecem, mas a lista é composta por nações gentias: Raabe, apelido para o Egito; Babilônia, Filistia, Tiro, uma cidade fenícia culturalmente cananeu; e Cuxe, Núbia, a região ao sul do Egito, todos os quais haviam sido, em um momento ou outro, inimigos do povo de Deus e da cidade de Jerusalém. E, no entanto, o próprio Altíssimo estabelecerá Sião, a fim de permitir que os povos sejam tratados como nascidos nela. Versículo 7. Os cantores e dançarinos que assistem ao culto que acontece no santuário de Sião têm como canção: todas as minhas fontes estão em você, ou seja, em Sião. Esta é provavelmente uma imagem da vida e refrigério que brotará de Sião nesta era futura. E aqui nós temos uma referência em Ezequiel, capítulo 47, entre os versículos 1 a 12, e Salmos 46, versículo 4. No Salmo 88, amados irmãos, iniciando o Salmo 88, aqui este é um lamento individual, adequado para uma pessoa que está tão sobrecarregada de problemas que até seus amigos o evitam, e que luta com o medo que vem de suspeitar que o Senhor o evitou também. O Salmo não especifica os problemas, apenas que eles parecem expressões da ira implacável de Deus. Isso permite que o Salmo seja usado pelos fiéis para uma ampla variedade de dificuldades. A maioria dos lamentos deixa entrar um raio de sol, geralmente terminando com uma nota confiante. O Salmo 88 é distinto de todo o resto, pois não há uma declaração explícita de confiança. Há uma confiança, irmãos, implícita. No entanto, nos versículos de 6 a 14, a canção confessa que é Deus quem trouxe esses problemas, implicando que o alívio também está nas mãos de Deus. Além disso, há um apelo insistente a Deus. Vimos isso pelas frases dia e noite, todos os dias, pela manhã. O salmo, irmãos, infunde uma fé dura em seus cantores, lembrando que continuem se voltando para Deus, mesmo durante esses momentos em que parece que não há resposta sendo dada. E eu faço um parênteses, irmãos, com as experiências de Jó, que fornecem um bom exemplo desse tipo de sofrimento. Doença, luto e perseguição podem facilmente levar a tal aflição. Como o Salmo 88 está nos Salmos canônicos, a fé desse salmo não pode ser separada da fé expressa no resto do livro, e ajuda seus cantores a ver que a fé pode ser real, mesmo que não pode chegar a uma forte esperança após a oração. Aqueles sem tais problemas podem orar este salmo em favor do que sofrem.
No versículo 1 a 2, a expressão clamo a ti, ó Senhor. Veremos que a música começa declarando seu propósito. Deixe minha oração chegar até você. O salmo é, portanto, irmãos, uma petição. Pertence a uma circunstância que é séria, dia e noite, isto é, não há nada de fácil aqui. E urgente, meu grito, isto é, um grande sentimento de angústia está por trás dele. Dos versos 3 a 9 do capítulo 88. Aproxima aqui, irmãos, a seção que descreve o problema em termos gerais, concentrando-se mais no sentimento do que nas circunstâncias externas. Minha vida se aproxima do Sheol. A ideia dos versos 3 e 7, irmãos, parece que é como se ele estivesse morrendo. E pior do que isso, morrendo sob sua ira, sem a esperança, nem agora e nem nunca. O salmo permite que o cantor exponha esses sentimentos desesperadores, mas não afirma que tais sentimentos correspondam à realidade. De fato, irmãos, qualquer um que cante genuinamente isso ao Senhor, por mais miserável que se sinta, pode ter certeza de que ainda está expressando a verdadeira fé, a fé em Deus. Amém? Versos 10 a 12. A menção de morrer sobre a ira de Deus leva à pergunta: você faz maravilhas pelos mortos? A propósito, irmãos, dessa pergunta, não é negar que o Antigo Testamento tem uma experiência para a vida após a morte, mas sim permitir aos adoradores que sentem a dor do Salmo. Salmo 88, do 3 a 9, para continuar expressando seus medos. Se alguém morresse sob a ira de Deus, então ele não poderia antecipar qualquer experiência das maravilhas de Deus, ou qualquer chance de louvá-lo. Em Abaddon, significa o lugar da destruição. Versos 13 a 18. E assim a oração continua. Essa seção recapitula os temas anteriores. A oração fervorosa e urgente continua no versos 13. O sentimento de abandono por Deus continua no versos 14. E o medo da morte sobre a ira de Deus continua no versículo 15. O salmista termina no versos 18 com um eco do versículo 8, dizendo: meu amado e meu amigo continuarão a evitar a mim e meus companheiros. Tornaram-se em trevas. Essa palavra sombria, irmãos, escuridão, é a última palavra do Salmo. E, no entanto, como argumentam as notas anteriores, mesmo isso não significa que o resultado final será totalmente sombrio. Os fiéis, amados irmãos, sabem que não há alternativa senão continuar buscando o Senhor em oração. Iniciando agora o capítulo 89. O capítulo 89, irmãos, é um lamento comunitário, mas com um sabor distinto. Ele celebra a realeza davídica como um dom especial do amor de Deus ao seu povo, e lamenta a angústia em que o povo caiu, interpretando essa angústia como a ira de Deus contra o seu ungido. Para o povo cantar isso fielmente, é para que eles escolherem como seu caminho que Deus escolheu para administrar o seu povo, aceitando que a aliança com Davi define o herdeiro de Davi como divino representante, nomeado para o povo de Deus, cuja tarefa é liderá-los na fidelidade. Possuindo esse arranjo, eles oram fervorosamente para que Deus abençoe o seu povo, abençoando o rei davídico com sabedoria, bondade e poder. Esse salmo é para aqueles que reconhecem a casa de Davi como seu governante legítimo, ou seja, para o reino unido sobre Davi e Salomão, e para Judá após a divisão. Os profetas também, irmãos, instruíram o povo do reino do norte que sua esperança estava na casa de Davi. E aqui nós temos uma referência muito interessante em Oséias, capítulo 3, versículo 5, e Amós, capítulo 9, versículo 11. E eu incentivo os irmãos a lerem a referência
para dar um melhor entendimento ao texto, amém? As crises durante este período, incluindo o exílio para a Babilônia, teriam sido ocasiões, amados irmãos, apropriadas para este salmo. Os cristãos cantam isso também, reconhecendo que em Jesus Deus cumpriu suas promessas a Davi, mostrando com força seu amor e sobre sua fidelidade. Sob nenhuma circunstância, irmãos, Deus jamais rejeitará Jesus, e mesmo que Deus possa estar descontente com o seu povo e castigá-lo, ele não permitirá que sua missão falhe. Assim como este salmo tranquilizou o povo de Deus da antiguidade, também tranquiliza os cristãos de que o amor e a fidelidade de Deus são uma base sólida para a promessa a Davi, mesmo quando parece que Deus abandonou essa promessa. Versículo 1 a 4. O tema dessa sessão de abertura, irmãos, é direto. Ao levantar Davi e sua linhagem para serem reis para seu povo, Deus demonstrou seu amor inabalável e sua fidelidade. Essas palavras que ecoam têm um aspecto fundamental do caráter de Deus, que é seu amor duradouro por seu povo. Aparece em todo o Salmo. Os versículos de 3 a 4 referem-se aos eventos de 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 8 a 16. A promessa de Davi, perdão, a promessa de Deus a Davi de estabelecer sua descendência para sempre, porque a promessa está enraizada no amor duradouro de Deus por seu povo, e é uma aliança e um juramento, isto é, um propósito jurado. O termo para sempre aqui no versículo 4 deve receber todo o seu peso. E se estabelece, irmãos, o problema que ocasionou o Salmo, ao saber, a humilhação que veio ao povo governado pelo herdeiro de Davi. Também fornece a confiança pelo qual o povo de Deus pode oferecer essa oração. Eles estão pedindo a Deus que seja fiel à sua própria palavra. Versículos 5 ao 18. Esta sessão, irmãos, é louvar a Deus, que é o Criador e governante tanto da criação material como dos anjos. A maravilha para Israel, irmãos, é que este Deus se comprometeu especialmente com eles e com o seu rei. Esse privilégio especial de Israel é um ponto frequentemente mencionado no Antigo Testamento. Versículos 5 a 7, veremos que esses são os anjos, que é retratados como uma assembleia e um conselho, rodeando a Deus e fazendo sua vontade. Eles também são chamados de seres celestiais. O Senhor é exaltado acima dessas mais exaltadas de todas as criaturas e é digno de seu louvor. Versículo 8 a 10, Deus é mais poderoso do que qualquer outro ser. Ele governa até a fúria do mar e os poderes que nele habitam. Mas a maioria o considera uma besta mitológica que personifica as forças do caos. Versículo 11 a 12. Porque Deus é o Criador, o mundo inteiro pertence a Ele, e a sua criação alegremente louvará o seu nome. Tabor e Hermon são montanhas notáveis na terra. Tabor no vale de Jezreel e Hermon no extremo norte. As características mais impressionantes da paisagem reconhecem a grandeza de seu Criador. Dos versos 13 a 14, veremos que esses versículos, amados irmãos, descrevem alguns dos atributos de Deus, enfatizando seu compromisso fiel com o seu povo. O emparelhamento da mão de Deus e a sua mão direita pode se referir ao seu poder, como vimos lá em Isaías capítulo 48, versículo 13. Mas aqui, irmãos, é especificamente seu poder por causa de seu próprio povo. Da mesma forma, a retidão, a justiça, o amor constante e a fidelidade de Deus apontam para sua confiabilidade, seu cumprimento de suas promessas e seu cuidado paciente e duradouro, mesmo para as pessoas indignas. Versículo 15 a 18.
Não é de admirar, irmãos, que o cântico passe a gloriar-se nos privilégios de ser o povo de Deus, a quem Deus deu revelação. Eles também têm a luz da face de Deus para guiar sua caminhada, ou seja, um estilo de vida, e receberam seu nome, a revelação de seu caráter. Deus também, irmãos, lhe deu um lugar especial em seu plano para o mundo. Eles são exaltados e Deus promete sua força em favor deles. O escudo aqui, irmãos, é o rei, cuja tarefa é proteger o povo, representando-o diante de Deus, encarnando a fidelidade à aliança. Embora os escudos de todas as nações pertençam a Deus, o rei de Israel, irmãos, tem um papel distinto, assim como Israel tem um papel distinto pelo bem do mundo, o Santo de Israel. Dos versículos 19 a 37, veremos que Deus prometeu uma dinastia duradoura a Davi. A menção do papel do rei em Israel, no versículo 18, leva a história de como a linhagem de Davi chegou ao reinado e que promessas Deus fez a essa linhagem. O salmo baseia-se na história da unção de Davi e o juramento de Deus a Davi. Dos versículos 38 ao 45, veremos que, com todo esse plano de fundo glorioso, o salmo se move para a situação atual. Parece-se, sente-se como se Deus tivesse abandonado suas promessas à casa de Davi. Essa seção retoma palavras das partes anteriores do salmo para enfatizar o sentimento de inversão. O ungido de Deus, no versículo 38, foi sua escolha especial no versos 20. Mas agora Deus está cheio da ira contra ele. A aliança, no versículo 39, que deveria significar segurança, no versículo 34. Deus anunciou a mão direita do rei, versos 42, que deve governar até os rios. Mas agora Deus exaltou a destra de seus inimigos. O trono de Davi, no versículo 44, devia durar tanto quanto o sol. Mas agora Deus o lançou por terra. Em vez de o herdeiro reinante de Davi ser o mais alto dos reis da terra, agora todos os gentios triunfam sobre ele e seu povo. Embora essa descrição pareça sombria, o salmo não é desesperador. Ao reconhecer que a situação atual parece expressar a ira de Deus contra os ungidos, olha para trás aos versos 30 a 32, veremos que essa dificuldade atual pode ser o castigo de Deus sobre o rei por infidelidade e, portanto, ser um chamado ao arrependimento. E finalizando o capítulo 89, entre os versículos 46 a 51, há um grande conforto, irmãos, há um grande conforto na promessa de uma casa davídica duradoura. E assim, a atual condição inferior do povo de Deus não é o fim de sua história. No entanto, os fiéis oram para que o mesmo agora Deus possa achar adequado aliviar as dificuldades. Cada geração de fiéis sabe que seu tempo é curto e anseia por ver alguma antecipação da vindicação final de Deus e suas promessas a seu povo. Parece errado para o povo de Deus, cujo rei há de governar todos os reis da terra. Está sujeito aos insultos de todas as muitas nações, versículo 50. De modo que os gentios zombam dos passos de um ungido de Deus. O apelo, irmãos, é o amor e a fidelidade de Deus, expressos em seu juramento a Davi, e não a quaisquer reivindicações de méritos. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, capítulo 87, 88, e finalizando no capítulo 89. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras. Agradeço a oportunidade de estar aqui servindo aos irmãos mais uma vez e fico na esperança aí, em breve, de estarmos juntos novamente na leitura e exposição de mais um livro. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima leitura.